Muito bem, bom dia para vocês, né? Sejam bem-vindos. Que bom poder receber vocês aqui. Eu queria convidar você para ficar de pé agora. Nós vamos dar início ao nosso culto de agradecimento a Deus por este lugar, por essa cidade e também pela sua vida, né? Que bom que você está aqui. Algumas pessoas hoje é a primeira vez que estão aqui, mas se seja a primeira ou seja já de uma frequência maior, todos são muito bem-vindos. E o nosso desejo hoje é que vocês possam ouvir algo da parte de Deus, que vocês possam sair daqui com o seu coração mais aberto para aquilo que Deus tem para a sua vida. É uma alegria muito grande mesmo, de verdade. A alegria de pastor, gente, é ver gente, sabia? Você quer alegrar a vida de um pastor, chama ele para tomar um café, fala: pastor, eu vou passar aí na sua casa. Ô pastor, vem aqui. Então é muito bom poder receber vocês. Nós vamos ter um momento de louvor agora. E está aqui com a gente a Renata e o Isaac. Eles são lá da igreja que me enviou para cá, lá de Três Lagoas. Quem estava aqui na última célula, eu falei: domingo vai ter uma surpresa. Então deixa eu falar um negócio para vocês. A surpresa é eles. Deixa eu falar um negócio para vocês começarem a entender como que às vezes Deus trabalha. Vocês conhecem o Isaac e a Rebeca? Eu falo a Rebeca porque é o Isaac e a Rebeca da Bíblia. Toda vez o Isaac e a Renata. Algum de vocês já tinha visto eles? Eles também não sabem quem é vocês. Eu estava lá foi semana passada, né? Semana passada, ministrei lá no domingo à noite, na igreja. E depois do culto, ele falou para mim: pastor, domingo que vem é seu primeiro culto lá? Eu falei: é. Ele falou: nós vamos lá então para ajudar no louvor. Então, olha só. Eles saíram de lá ontem de manhã. E hoje, depois que acabar o culto, eles vão comer alguma coisa aqui e já vão embora. Então, e eles vieram, né? Aproveitou, trouxe meus filhos, a Aninha está ali dentro, sentadinha. E o Guto está aqui. Veio com eles e também vai depois. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o que Deus coloca no nosso coração em relação a vidas. Não interessa quem seja. Deus coloca no nosso coração uma disposição por servir vidas. Porque a igreja, ela é composta por vidas. Então, que vocês recebam esse carinho, né, nessa demonstração. Poxa, é quase 500 quilômetros, 440, 450 quilômetros. E eles vieram de lá aqui para nos servir. E se tem uma coisa que Jesus ensinou para a gente é servir. Então eu queria que você, desde já, começasse a abrir seu coração e sentir o carinho que Deus tem por você. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar, depois nós vamos ter um momento de louvor. Deus querido, nós queremos te agradecer nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, a tua bondade, o seu amor. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre aqui hoje corações abertos, quebrantados, contritos, e que a tua graça seja derramada, Pai. Que haja aqui hoje encontros contigo, salvação, restauração, um novo ânimo sobre a vida de cada uma, Pai. Muito obrigado por esse dia tão especial, ó Deus, para a nossa vida, para a comunidade Zion aqui em Rio Verde, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Eu queria convidar você a cantar essas canções conosco. A letra vai aparecer aqui e você pode acompanhar, tá bom? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós louvamos, Senhor, o teu nome nesta manhã. Tu és exaltado, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por cada vida que está nesta manhã. Que a tua graça, o teu amor seja abundante sobre o coração de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, encontre corações aqui, Deus. Em nome de Jesus. Encontre corações quebrantados. Só tu és santo, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és Ó Deus querido, nós queremos te louvar, te bendizer nesta manhã.
Obrigado, Senhor. Nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a Tua mão tem sido poderosa sobre nós. Ó Deus, o Senhor conhece a alegria no meu coração. Pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui nesse momento, diante, Deus, de pessoas tão queridas. Uns talvez mais próximos, outros não tão próximos assim, mas o Senhor é aquele que conhece o coração de uma pessoa, que entende o valor de pessoas. Ó Deus, ministra no nosso coração e que nós possamos ser cada dia mais entendedores de que as pessoas valem mais do que as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, se eu pudesse pedir algo ao Senhor nesta manhã, seria que o Senhor não olhe para mim, mas que o Senhor possa fazer com que cada um aqui saia diferente de como entrou nesta manhã. Que cada um aqui saia com a sua fé renovada, com o seu coração quebrantado. Que cada um aqui, ó Deus, saia nesta manhã cheio da Tua presença, entendendo que o Senhor é um Deus que deseja se relacionar com cada um de nós. Deus, quebra barreiras nesta manhã, abra os nossos olhos espirituais, abra, Senhor, para que nós possamos receber e entender a Tua vontade para cada um de nós, porque eu sei que o Senhor tem um propósito específico na vida de cada um, e o Senhor ama cada um de maneira tão especial. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor criou todas as estrelas e o Senhor conhece cada uma delas pelo nome. Quanto mais nós, ó Deus, que a Tua palavra diz que nós somos coroa da criação. Então, nesta manhã, Senhor, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor. Todo bloqueio na mente, toda falta de entendimento, para que haja um fluir da unção do Senhor sobre cada vida aqui e que corações sejam quebrantados, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós Te bendizemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Amém, gente? Então vamos lá, o que interessa, né? Eu preciso compartilhar com vocês algo da parte de Deus. Não quero demorar para não assustar você, né? Esse pastor fala demais, tá doido. Eu quero começar aqui antes de ler um texto, que eu vou ler um texto o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 12. Só esse versículo 12, daqui a pouco eu vou ler. Espera aí só um pouquinho, tá, Aninha? A Aninha é minha mídia ali. Ela vai projetar aqui o versículo para vocês verem, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Deus para você? Nossa, pastor, já começou, né? Só na primeira pergunta. Quem é Deus para você? Talvez você responda, eu não sei nem quem é Deus. Ou talvez você responda, Deus é tudo para mim. Deus é o quê? Deus é a sua salvação. Deus é o meu sustento. Mas eu quero fazer outra pergunta. Por que é que às vezes o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas atitudes não são condizentes com aquilo que a gente declara? Tá pegando pesado já, né? Se Deus é tudo para você, como você trata Ele? Qual é o tipo de relacionamento que você busca ter com Ele? E é muito comum, nós como seres humanos, declararmos uma coisa e vivermos outra. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, às vezes a gente declara, infelizmente o nosso coração está vazio, ele está no engano, né? Por que será que a nossa declaração não condiz com as nossas atitudes? É apenas para a gente refletir hoje. A gente precisa olhar para Deus dentro de um outro aspecto, que transcende simplesmente, não simplesmente, mas às vezes uma visão interpretativa isolada de quem Ele é, apenas como Deus. Deus, Ele deseja que nós olhemos para Ele como, não apenas como um Deus, e sim como um Pai. Uma vez eu fiz uma pesquisa em uma casa de recuperação, e quem é da área sabe o que eu estou falando, e essa pesquisa fala a respeito de relacionamentos entre pais e filhos, pais no sentido da figura masculina,
o quanto isso é importante para os filhos. Esses relacionamentos. E essa pesquisa que eu fiz nessa casa de recuperação, ela trouxe uma resposta que entre 90% a 95% das pessoas que tiveram envolvimento com algum tipo de vício, algum tipo de delito, tiveram problema com a figura masculina do seu pai, né? Logicamente. Tiveram algum tipo de problema. Seja por abandono, seja porque nunca conheceu o pai, ou seja porque o pai nunca foi pai de verdade. Então isso, a falta da figura de relacionamento com um pai, ela gera muitos conflitos em nós. Eu não sei o que você viveu. Eu tive um pai bom e eu procuro ser um pai bom. Meu pai sempre foi presente. Mas eu não sei o problema que talvez você tenha tido com seu pai. Agora, você precisa identificar, amor, abre aqui para mim, fazendo um favor. Você precisa identificar que às vezes a maior parte dos problemas que as pessoas têm tem muita relação com esses problemas que tiveram com a figura do pai. E isso é um fato. Sofreram com a ausência do pai. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje, seria: Deus quer ser o seu pai. Eu quero ler esse texto de João, capítulo 1, verso 12. É um texto que esclarece muitas coisas. E ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. A Bíblia fala que nós todos, nós somos criaturas de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Nós como igreja, comunidade Zion, a Bíblia é a nossa regra de fé. Então tudo que você ouviu falando para você vai ser baseado na Bíblia. Na revelação que nós entendemos que veio da parte de Deus. E o que a Bíblia diz, então, a respeito disso? É que nem todos são filhos de Deus. O versículo fala, mas a todos quantos o receberam, receberam um filho chamado Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos teus filhos, a saber o quê? Os que creem no seu nome. É isso que a Bíblia diz. E eu me lembro muito bem quando eu estava no seminário, e existem muitas definições que querem justificar o motivo da criação, do porquê o ser humano foi criado. A Bíblia deixa claro que nós somos coroa da criação. E existem algumas definições teológicas sobre isso. Alguns dizem que, eu fui criado para adorar a Deus. Outros vão falar, eu fui criado para a glória de Deus. Mas para mim, a definição que mais se encaixa e justifica e nós ter sido criados é baseada nesse versículo. Sabe qual é? Deus queria ter filhos. Deus queria ter filhos. E nessa intenção de ter filhos, ele demonstra uma vontade de se relacionar com filhos. Quem ainda não tem filho e quer ter, sabe o desejo que é. Agora, você precisa entender que Deus ele não sofre carência, Deus não tem problema com esses problemas que a gente tem, da nossa natureza corrompida, Deus não tem, ele é pleno. Então ele põe em ação o desejo que ele tem. Só para você entender, eu quero citar alguns versículos aqui que evidenciam o quanto Deus valoriza a questão de relacionamento de pais com filhos. Salmo 127, o versículo 4 e 5. Diz assim, os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Você está vendo que está falando de uma relação entre um pai e um filho? Então Deus está falando, os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. E não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos. Deuteronômio 28, 4, ele vai dizer assim, Deus os abençoará, dando-lhes muitos filhos. Olha como que Deus gosta disso. Dessa questão. É privilégio muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Outro texto, Romanos 8, 29, fala assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou,
a fim de se tornarem o quê? Porquanto os que de antemão, que está em outra versão, conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. De quem que ele está falando? De Jesus. Então todo aquele que encontra Jesus é predestinado para uma filiação. Então a predestinação para todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, principal, é se tornar filho de Deus. Não tem como. Você recebe Jesus na sua vida como Salvador, você está predestinado a ser filho. Isso mostra o quê? Que Deus deseja se relacionar conosco como filhos. Ele é um pai, né? E ele fala, ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha o que fala. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos criou com o intuito de nos tornar filhos dele. No Antigo Testamento a gente vai ver Deus sendo tratado como o El Shaddai, o Elohim, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus da provisão, o Deus Todo-Poderoso. E é muito interessante a gente olhar para o povo judeu, que foi um povo específico que Deus gerou, tornou aquele povo nação no meio do deserto. E aquele povo olhava para esse Deus, como Todo-Poderoso, como o grandioso, né? E a gente vê então essa relação. Jesus, quando vem, ele quer interiorizar isso. Ele quer nos ensinar não apenas a olhar para Deus como um Deus, e sim como um pai. Eu não sei se isso muda a sua percepção. Você conseguiu olhar para Deus como um pai. Porque um pai quer o quê para um filho? O melhor. Eu acho que um Deus também. Mas quando a gente olha para Deus como um pai, parece que nós podemos chegar mais perto, não é, Isaac? Quando a gente olha para Deus como um Deus, parece que a gente fica meio assim, né? Não tem um filme aí? Eu sei o que você fez na noite passada. Não tem? E aí, eu sei o que você fez ontem à noite, te causa uma certa restrição de poder se aproximar quando você olha para ele como um Deus. Mas quando você entende que esse Deus também quer ser seu pai, ele quer te chamar para pôr no colo dele e ouvir você. Entender as suas dificuldades, entender as suas necessidades. Então Jesus, ele vem para nos ensinar a olhar para Deus como um pai. Eu não sei se você conhece a Bíblia, mas várias vezes Jesus, diante dos discípulos, ele fala: Pai, graças eu te dou. Pai, Jesus sempre vai olhar para Deus como um pai. O que ele está querendo ensinar? Ele está querendo nos ensinar a nos relacionarmos com esse Deus como um pai. Por isso, Deus quer ser o seu pai. Amém? O relacionamento, gente, ele é a base de tudo na nossa vida. Quando a gente olha para esse termo relacionamento, ele refere-se a um vínculo ou uma conexão entre duas pessoas ou mais. E esse vínculo, ele se estabelece de diversas maneiras. Ele se estabelece na natureza social, afetiva, familiar, no seu trabalho, na sua escola. Pode ser um vínculo amoroso. Isso é relacionamento. No contexto humano, essas interações, ela trata de algo contínuo, envolve comunicação, troca de sentimentos e ideias. Como que eu falo para você, por exemplo, eu me casei com a Natália, isso demonstra o quê? Que eu quero cada vez mais assumir um relacionamento com ela. Mas aí eu caso com a Natália, eu estou em casa, eu não converso com ela, eu não interajo com ela, eu não tenho nenhum tipo de conexão com ela. Como que você define esse relacionamento? Primeiro, está havendo um relacionamento? O que você acha? Se eu estou com ela, eu não converso com ela, eu não falo com ela, não tenho interação com ela, isso pode ser um monte de coisa, menos relacionamento. Então, o relacionamento, gente, ele tem tudo a ver com essas conexões. Abordando, então, essa visão para a gente entender a aplicação da prática do nosso relacionamento com o nosso Pai. Muitas vezes isso é transportado para o nosso Pai celestial. Do nosso Pai humano, terreno, para com o nosso Pai eterno.
Então, às vezes, eu tive conflitos com meu pai nessa terra. E isso me prejudica no relacionamento com Deus como meu pai. E eu confesso para você que eu tenho um pouco de receio em relação a isso, porque quando a gente olha para os filhos de hoje, né? E a gente tem um monte de professor aqui. O que vocês acham? Às vezes a gente ouve assim que o pai é pior do que o filho. Agora olha só, a Bíblia fala que a gente se reproduz segundo a nossa espécie. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho medo do tipo de filho que nós teremos amanhã. Do tipo de filho que nós estamos preparando para viver nessa terra. Do tipo de filho que vai ficar para assumir as responsabilidades espirituais, por exemplo. Eu tenho medo, sinceramente, que nós nos tornemos filhos que têm muito pouco para mostrar a respeito do nosso pai. E isso não somente nessa terra, mas também com relação às questões espirituais em relação ao nosso Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto de falar sobre isso porque eu tenho a minha orelha esquerda, a minha orelha direita ela é mais fechada. Essa orelha ela é mais fechada. Essa aqui já é mais certinha. Essa aqui deu um defeito de fábrica, ela é mais fechadinha. E você sabe o que é interessante? A mesma orelha do meu pai é fechada. E você sabe o que é mais interessante ainda? A orelha do Augusto, meu filho, também é um pouquinho fechada. O que isso indica? Nós precisamos entender que nós carregamos características do nosso pai. E a pergunta que eu te faço hoje é: quais são as características ou evidências que você carrega do seu Pai Celestial? Deus é um Deus bom, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que quer o melhor para nós. Quais são as características que nós carregamos? Eu tenho medo de que nós nos tornemos filhos que sabem muito pouco a respeito do nosso Pai. Olha a relação do natural com o sobrenatural. Às vezes, se eu perguntar para você, o que você sabe do seu Pai eterno? O que você poderia me falar? E é muito interessante a gente analisar nessas questões também ao Pai natural e o Pai celestial, quando a gente fala sobre herança. O pai natural, pela lei, ele deixa, né, herança, nem que seja conta para nós pagar, mas ele deixa. Não é? O pai natural, a gente fala sobre herança. O que é herança? Você sabe o que é herança? É você receber algo que você herda do seu pai. Assim como você vai receber algo, ou já recebeu algo que você herdou do seu pai, você também precisa pensar naquilo que você deseja herdar de Deus. Primeiro, para você herdar algo de Deus, você tem que se enquadrar como um filho. Porque quem recebe herança? Quem não é filho recebe herança? Ah, meu pai tem bens lá. Aí você chega e fala, eu quero receber a herança do seu pai. Você vai receber? Vai lá no juiz e fala, eu estou entrando na justiça, porque eu quero receber a herança do pastor Anderson. Fala, não, filho, mas você não é filho dele. Como é que você recebe a herança? Então você entende o processo? Como que a gente precisa se tornar filho? Através de Jesus a gente se torna filho. E quando você está em Cristo, você precisa entender o tipo de herança que você deseja receber. Nessa terra a gente está muito ligado às coisas materiais, né? Então, o que você deseja receber? Meramente bênçãos materiais ou princípios espirituais para a sua vida? Porque às vezes a gente se relaciona com Deus só por aquilo que Ele tem para nos dar. E Deus tem muito mais para nos oferecer. Os nossos olhos estão somente nessa terra. Ah, eu quero um carro novo, uma casa nova, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sempre digo, não tem nada de errado nisso, eu incentivo você. Ah, eu quero fazer um curso novo, quero fazer um concurso, vai para cima. Se Deus tiver isso na sua vida, Ele vai te abençoar e o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Agora o problema é que muitas vezes nós estamos centrados só nisso. E nós esquecemos de uma herança eterna que Ele tem para nos dar. E o que eu falei para vocês de nome, uma nova Jerusalém celestial. A Bíblia fala de uma terra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração ou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nele espera.
Você entende que pensa na melhor coisa que você pode querer na sua vida, na coisa mais especial que possa passar na sua mente. Isso não chega nem perto daquilo que Deus tem preparado na eternidade para aqueles que são filhos dele. Olha que tremendo isso. E nós estamos o quê? Focados nessa terra. A gente quer tudo dessa terra. A gente não liga, não esquenta a cabeça com Deus. A gente não quer nem vê-lo como Deus, muito menos como nosso Pai. Nós queremos meramente uma herança terrena e não uma identidade eterna. É interessante a gente olhar que várias vezes na Bíblia, Deus ele usa de figuras de linguagem para nos explicar o que Ele quer. Eu estou falando aqui, eu gosto de falar com professores porque vocês entendem a minha linguagem. Se você está com uma turma lá de 4, 5 anos, 3 anos, que tipo de linguagem que você tem que usar? O seu objetivo é alcançar a mente da criança, não é? Então, você pode usar uma linguagem que você usa com adultos? Na maioria das vezes você faz um uso de figura de linguagens para você alcançar o coração daquela criança. Ô, gente, ali tem banheiro ali, se alguém quiser ir no banheiro, tá? Tem água também. Então eu gosto de usar esse exemplo, olha só. Quando o menino é pequeno, às vezes o que o pai faz? Ele agacha aqui, ó, para falar no nível da criança. Você sabia que Deus, quando usa figura de linguagem, ele faz a mesma coisa? Porque se Deus falar na sabedoria dele, a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra uma revelação progressiva de Deus. Deus não chega e derruba um saco na sua cabeça, bum, com tudo. Não, ele abre o saco, pega um pouquinho e vai alimentando você, ele vai se revelando a você. Assim aconteceu no Antigo Testamento. Então Deus ele usa de figuras de linguagem. E uma figura que eu gosto muito é a água. O Salmo 36, o versículo 9, diz lá, ó, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. A Bíblia fala sobre Deus como um manancial. Olha o que fala o texto de Isaías 55:1. Isaías 55:1. Ah, todos vós, os que têm sede. O que ele está falando? Vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro. Olha que interessante isso. Gente, hoje tudo tem dinheiro, tudo envolve dinheiro. Não é? Não paga sua conta de luz, não. A Equatorial vai lá bater lá, ó. Hã? Não paga a conta de água, não. A Saneágua vai bater lá. Não é? Mas como que Deus nos trata em relação a esse relacionamento e a salvação que Ele nos propõe? Existe dinheiro que paga a nossa salvação? Não. Nada do que nós pudéssemos fazer nos salvaria. Mas o sangue de Jesus abre as portas para a salvação. E Deus faz a gente olhar para Ele como um manancial de águas. E Ele fala assim, ó, o homem, gente, sem Deus, ele é como uma terra seca. Se você tem sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. É de graça. Deus nos convida para a presença dEle para satisfazer a nossa sede. Olha o que diz Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A pergunta que eu faço para você hoje é, você tem sede do Pai? Você tem sede mesmo de Deus? Você já viu uma pessoa no deserto? Filmes, pelo menos você já viu. O que ele procura? Água. Por que ele procura água? Porque ele tem sede. Aí eu gosto dessa didática porque ela leva a gente para um canto sem saída e a gente tem que assumir o tipo de gente que a gente é. Como que eu digo que eu tenho sede de Deus se eu não busco Ele? Entende como que é incoerente? Eu estou aqui, ó, minha aguinha, estou falando, vai me dando sede. O que eu faço? Eu tomo. Se você tiver sede, tem água ali atrás. Então, gente, quem tem sede de verdade, busca. É interessante a gente olhar Isaías 59:1.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O que a gente entende? Deus está disponível. Não tem motivo para a gente não buscar. Não tem motivo. A grande verdade é que a gente diz que a gente tem sede de Deus, mas na verdade a gente não tem, não. A gente diz que a gente quer, mas a gente não quer de verdade. E as nossas ações comprovam isso. Talvez, sabe, eu gosto de dizer isso porque Deus, Ele nos deixa livres. Talvez você realmente não queira. E você sabe qual que é o problema disso? Para mim, nenhum. Para você, pode ser que você ainda vai descobrir. Eu não quero Deus. O pastor antes me convidou para ir lá hoje, eu fui porque é isso, é aquilo, né? Mas eu não quero saber desse negócio, não. O mês que vem vai ter outro culto. Não, eu não quero isso, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem todo o seu direito de não querer. Só que pode ser que daqui a algum tempo, pode durar muito ou durar pouco, você se arrependa largamente disso. Porque existe um princípio estabelecido que é o princípio da semeadura. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Que se queixe dos seus próprios pecados. Então você tem todo o direito de não querer. Sabe, talvez você ache que já está bom no seu relacionamento com Deus. Só que tem um problema nisso. Quando a gente acha que já está bom, a gente chama Deus de incapaz. A gente fala que Deus não tem condições de fazer mais na nossa vida. A gente limita Deus. Não, isso aqui tá bom. Não, isso aqui, né, eu leio a Bíblia uma vez por ano, tá bom. Eu vou lá na igreja só na ceia, ou eu vou de vez em quando, isso não, só tá bom. Tá bem, você tem direito disso. Ou talvez você pense assim, não, esse negócio de igreja dá muito trabalho, né, Kenner? Não quero saber desse negócio de igreja, não. Hein, Isaac? O cara saiu lá de Três Lagoas, hein? 430 quilômetros. Igreja dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu te pergunto, o que na vida não dá trabalho? A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, o que é perseverança? Herdará a coroa da vida. A gente pode muita coisa na vida, mas existe algo que a gente não pode, é desistir. Desistir de ter um relacionamento melhor com Deus. Desistir de desenvolver uma vida cada vez mais próxima dele. Talvez você se sinta incapaz, né, de ter um relacionamento com Deus. Eu preciso que você entenda esse discurso incoerente, né? A gente diz que quer, eu quero encontrar Deus. Eu quero me encontrar com Deus, mas eu não busco. E a Bíblia fala que todo aquele que busca, encontra. Entende? Eu quero encontrar Deus, mas eu não busco. E aí Deus prova que ele pode ser encontrado, porque ele fala assim, que todo aquele que bate se abre, todo aquele que busca encontra. A gente diz que a gente quer ouvir Deus. A gente diz que quer que Deus fale conosco, mas a gente não ora. E a Bíblia diz assim que orareis a mim e eu vos ouvirei. Vocês estão entendendo como que Deus está disponível? Como que depende de nós o passo de olharmos para Ele como um Deus? Tem gente que diz que quer conhecer Deus, mas não estuda, não lê a Bíblia, não quer saber de ir na igreja, não quer saber de ir numa célula, não quer saber de nada em relação a Deus. Mas eu quero as coisas de Deus. Mas eu quero que Ele me abençoe. Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser cheio do amor dele na sua vida? Você quer experimentar de fato quem é Deus? Quer ou não? Você realmente tem sede de Deus? Às vezes a gente acha que a gente está faminto, mas a nossa fome é por outras coisas, não é por Deus. Então eu estou falando tudo isso, gente, que é para a gente refletir mesmo. Uma das coisas que mais me encanta na Bíblia, sabe o que é? É que ela mostra quem eu sou. Falho, incapaz, impotente. Ela mostra que na verdade mesmo, a minha carne quer viver longe de Deus. Eu não estou falando tudo isso para você se sentir culpado. Eu estou falando tudo isso para você porque esse é o papel da palavra de Deus, é nos confrontar. Quando você tem um aluno na sala de aula
e ele está se comportando de uma maneira que não condiz com o correto, o que você faz com ele? Você confronta ele. Na sua didática, no seu carinho, no seu amor, mas você confronta ele. Você que tem filho, quando seu filho não está indo pelo caminho certo, o que você faz? Você entra com ele no quarto e confronta ele. Está aqui o Augusto e a Ana, eu estou cansado de fazer isso com eles. Você confronta, a palavra de Deus faz isso com a gente. Agora, você já imaginou, quem é que já apanhou do pai e da mãe? Hã? Você riu, né? Eu já apanhei do meu pai e da minha mãe. A Nais não pode falar que a mãe dela está ali do lado. Na hora que você apanhou, foi bom? Foi gostoso o dia que você apanhou? Ah, eu adoro apanhar. Meu pai falava, baixa as calças e tira a mão. Que se pôr a mão vai tomar mais uma. Sabe o que meu pai fazia? Vai lá no banheiro do fundo, a minha calça tá com a cinta tá na minha calça, você tira a cinta, vem e traz aqui que você vai apanhar. Meu pai ia além. Hã? Cheiro, cinto pra apanhar. Olha, cheiro, cinto. Isso é memória olfativa. Hã? Quando você sente o cheiro, você lembra. Nossa, eu apanhei do meu pai. É assim. Mas aí agora você olha para trás, como que você vê isso? Você vê isso com bons olhos? Eu não estou falando de espancamento, gente, não é isso. Eu estou falando de educação. A Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção o afastará dela. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia fala da correção com vara, é bíblico. Agora, eu não estou falando de espancar, mas um vergãozinho não vai matar não, pode dar. Né? Eu apanhava de cinta. Eu lembro a Ana Clara, uma vez lá em Belo Horizonte, ela magrinha, pequenininha, eu juntei assim, os dois pés dela, assim, ó. Ela estava deitada no sofá. Eu peguei os dois pés com a mão só, levantei e a cinta comeu aqui de baixo. Lá na frente, gente, a gente vai olhar e a gente vai dar glória a Deus porque o nosso Pai corrigiu a gente. Porque a correção põe a gente de volta no curso correto. Porque a gente estava indo por um caminho de perdição. Um caminho de más companhias. Um caminho longe do Pai. Um caminho sem o carinho do Pai. Um caminho que ia nos levar, sabe o quê? A gente estava falando sobre herança. Tem muito pai que brinca, né? Eu vou te deserdar. Mas Deus não quer que a gente seja bastardo ou não herdeiro dele. A grande questão é que em tempos de eleição, só é candidato a ser cheio de Deus os que estão verdadeiramente sedentos. Quer mais uma verdade para a gente terminar? Você já falou. Hã? Você já foi hoje. Hã? Você quer? Mas Deus Tem é... quase toda a gente pra cheirar o cinto. né? Quase, né? Falta um pouquinho. Mas era aí, tá vendo? A intenção é, lá na frente vocês vão lembrar. Lembra do primeiro culto lá no Pastor Anderson? Lembra? Mas eu vou falar outra verdade para você. Por que você está aqui hoje? Que bom. É uma pergunta para a gente refletir mesmo. O que de fato nos trouxe aqui hoje? Vocês não precisam esquentar a cabeça comigo. Quem está aqui comigo na célula sabe. Eu não preciso ser valorizado por vocês para entender o valor que vocês têm. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo todo. Vocês só vão entender o amor que um pastor de verdade tem por uma ovelha se um dia vocês puderem ser pastor de verdade. Porque tem um monte de charlatão aí. Tem um monte de gente que quer tirar só a lã da ovelha. Quer tirar o lucro da ovelha. Mas Deus colocou algo no meu coração e tem colocado cada dia mais um amor pela vida de cada um de vocês. O Joelito está aqui, ó. Você sabe como que eu encontrei o Joelito? Um dia acabou a célula, nós saímos daqui, eu fui levar a Dona Agostinha, o Felipe... A Ana estava também, Ana? Nesse dia? Não lembro se a Ana estava, acho que não, né? Só
Fui levar a Dona Agostinha e o Felipe. Parei no posto ali para abastecer, que senão não ia entregar a encomenda. E quem tava lá, já fechando os portão, quase que não me atendeu. Eu falei, você é doido, filho? Não, eu sou o último, você me atende. Aí a Natália dentro do carro com eles, né? Eu falo assim, que o povo às vezes vê eu conversando com as pessoas na rua, fala, deve conhecer, né? Eu falo, não, a primeira vez que eu vi o Joelito. E aí conversei com ele lá, perguntei o nome dele, né? Aí outro dia eu passei lá de novo, ele não lembrou de mim de começo. E eu falei, e aí, Joelito, tudo bem? Aí ele assustou assim, aí você lembrou, né? Aí a gente conversou e tal, ali um pouco. Aí eu falei pra ele que eu sou pastor, que a gente tá plantando uma igreja aqui e tal. E ele, que é um homem que foi muito bem criado, o pai dele tá ali, ó. É um homem de palavra. Falou, não, eu vou lá no culto. Na célula eu não vou porque ele trabalha à noite. Mas no culto eu vou e ele tá aqui. Essa talvez seja a terceira ou quarta vez que eu tô vendo o Joelito. Eu passei lá umas duas, mas eu passo lá na frente e eu te vejo. E o Joelito está aqui. É uma vida que a gente não conhece. Mas eu entendo o valor que ele tem para o Senhor. Eu estou dando um exemplo dele que talvez seja o que esteja um pouco mais fora aqui do nosso convívio. Né? A Ana chegou mais recente. Né? O Cleito talvez seja a primeira reunião que está aqui com a gente. Então, eu preciso que você entenda isso. Olhando então para essa questão de relacionamento entre pai e filho, sabe, talvez você foi machucado pelas pessoas. Talvez o seu pai machucou você. Talvez você até foi de alguma igreja algum dia, mas você não está mais porque as pessoas te decepcionaram. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre digo que se você quer ter um relacionamento comigo, não tente achar que eu nunca vou te magoar algum dia. Porque pode ser que, às vezes, alguma ação minha te magoe. Só que relacionamentos de verdade, eles persistem, mesmo diante de problemas. A gente precisa vencer essas coisas. E Deus está chamando você hoje para passar por cima de tudo isso. Talvez alguma coisa que você viveu que te afasta de Deus. Porque as pessoas ofendem a gente. As pessoas magoam a gente. Só que quer uma boa notícia? Você também ofende as pessoas. Você também magoa as pessoas. Aí o que você fala? Ah, mas eu não sabia. Mas foi sem querer. Mas quando é o outro, a gente quer justiça. E pra gente, a gente quer misericórdia. Então, quem conhece de fato o nosso coração é só Deus. Então, o melhor conselho que eu te dou, passa por cima de tudo isso. Abrace essa pessoa. Peça perdão. Relacionamento não é perfeito. Relacionamento inclui perdão. Porque as pessoas, elas nos abandonam. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo, filha. Está em outra versão, mas eu vou ler aqui rapidinho para a gente acabar. A partir do verso 9. Fala assim, venham me ver logo que puder. O apóstolo Paulo estava numa prisão por causa de pregar o evangelho num lugar escuro, insalubre, abandonado, sozinho. E ele fala, venha me ver logo quando puder. Pois Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou. Olha o que o ser humano faz. E foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia. Tito para a região da Dalmácia. Verso 11. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar muito no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa, que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Verso 14. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas o fato é que ele prejudicou Paulo. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Verso 16. Na primeira vez em que fiz a minha defesa, preste atenção nisso aqui. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, o que diz?
na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. O próximo, filha. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. A minha versão fala assim, ó, na primeira vez que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. O verso 17 fala, mas o Senhor ficou comigo. Eu preciso que você entenda que as pessoas vão poder te machucar, as pessoas vão poder te ferir, mas existe um Deus que é Pai e que jamais vai te abandonar. Quando você entender o tipo de pai que Ele é e assumir um relacionamento, um compromisso com Ele, porque Deus tem compromisso com quem quer compromisso com Ele. Você quer ter compromisso com quem não tem compromisso com você? Você quer casar com uma mulher, um homem que não quer ter compromisso com você? Ninguém quer, mas a gente que quer que Deus tenha compromisso com a gente sem a gente ter compromisso com Ele. Mas quando a gente entende e assume o compromisso com Ele, Ele tem compromisso com a gente. E eu vou te dizer uma coisa por experiência própria. Ele sempre vai estar lá. Naquele momento que você vai estar sozinho no seu quarto, todos te abandonaram, todos. Talvez diante de uma situação que você não tem saída, humanamente não tem mais o que fazer. Deus vai estar lá com você, porque Ele tem compromisso com você. Esse Deus, como nosso Pai, sempre estará com você. Qual é o motivo que te traz, diante de Deus? E para encerrar, eu queria convidar você para ficar de pé. Que hora que é, amor? Tá bom, foi rápido. Olha só, nós estamos falando de um Deus. Quem é esse Deus que quer ter compromisso com você? Tem um texto de Romanos 11. Não precisa pôr não, filha. Não precisa pôr não. Romanos 11. Eu quero falar a respeito de quem é esse Deus que te chamou aqui hoje. Talvez você ache que você veio aqui por acaso. Você não veio por acaso. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. E Ele quer fazer você entender que Ele quer ser o seu Pai cada dia mais. Agora, que tipo de Pai que Deus é? Olha o que diz esse texto. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Quem que explica as decisões de Deus? Quem que entende os planos de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? A Bíblia fala que nós somos como barro nas mãos do oleiro. Você sabe o que é um oleiro? Você sabe ou não? Quem não sabe? O oleiro é aquele que dá forma a um vaso. Ele põe o barro na roda e ele fica com o pé ali rodando e ele vai dando forma ao vaso. A Bíblia fala assim, ela compara nós ao barro e Deus ao oleiro. E ela fala assim, pode o oleiro, o barro, dar ordem ao oleiro? O barro fala pro artesão lá, pro oleiro, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero isso. Pode. Então o que a gente entende? O oleiro faz do barro o que ele quer. E se ele precisar quebrar o vaso para fazer outro, ele quebra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Dura coisa é resistir contra esse Deus. Dura coisa, a gente fica batendo cabeça, a gente fica sangrando, sofrendo. Então a melhor coisa que você tem para fazer é se entregar logo. E viver o amor que Ele tem para a sua vida. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Você acha que você deu alguma coisa para Deus te abençoar com o que Ele te abençoa? Gi, nós não temos nada para dar para Deus. Não temos nada. Você acha que Deus tem falta de alguma coisa?
Deus tem falta de alguma coisa? Ah, eu vou dar o meu carro para a igreja, para a obra e tal. Você pode até fazer isso, mas você acha que Deus precisa do seu carro? Gente, isso é pequeno demais. Ah, eu vou entregar o meu tempo. Você acha que Deus precisa? Gente, você precisa entender que Deus é pleno na sua essência, Ele não tem falta de nada. Mas existe algo que Deus deseja: ter relacionamento com você. Sabe algo que Deus mais deseja de você? O salmista registra: Filho meu, dá-me o seu coração. Sabe o que Deus quer de você? Seu coração. E a Bíblia fala assim: porque dele procedem as fontes da vida. O dia, presta atenção no que eu vou te falar, o dia que você falar para Jesus de verdade: Jesus, toma o meu coração, você vai ver o que é ser filho. Senhor, eu entrego, quando você fala eu entrego o meu coração, sabe o que você está falando para Deus? Eu entrego tudo. O que Deus pedir, você dá. Não existe limites para a renúncia. Porque você entendeu que tudo que Deus te dá é pela graça, pela misericórdia, pelo amor dele. E você ainda, além disso, não merece. Então é esse Deus como um pai que está te chamando hoje para a presença dele. Amém? Queria convidar você para fechar os seus olhos e refletir um pouco nessa palavra que nós vimos. E Deus está falando para você hoje: vem para a minha presença. Eu estou te trazendo para a minha presença. Deus está convocando você para a presença dele. E se você precisar de uma ajuda para encontrar o caminho para a presença dele, você pode saber que eu vou estar aqui para te ajudar. O que eu puder fazer para te ajudar a ter um encontro pessoal com ele, eu vou te ajudar. Mas eu não posso fazer isso por você. Enquanto eles cantam essa canção, eu queria que você se curvasse diante do Senhor aí e dissesse: Senhor, eu quero estar na tua presença, em nome de Jesus. Se você quiser, ainda que em silêncio, orar a Deus e falar: Senhor, obrigado por essa palavra. Se você quiser cantar essa canção, a adoração é uma forma de nós nos aproximarmos dele. Aleluia. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as lutas são levadas. Deus quer levar a sua culpa embora hoje, em nome de Jesus. Neste lugar, olha o que diz essa canção: o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Entre na presença dele hoje. Senhor Jesus, na tua presença nós queremos estar, Senhor. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a agir. Meu anseio Permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença.
querido, nós queremos te agradecer por esta manhã. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família representada aqui, Senhor. Que a sua presença seja real sobre cada um. Ó Deus, que eles quando saírem daqui, Senhor, possam levar com eles a presença do Senhor. Que eles sejam renovados hoje em nome de Jesus. Eu me rendo ao seu agir. Anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Coloque a sua mão no seu coração e diga isso para o Senhor agora. Fala: Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto especial. Um culto não é apenas uma formalidade humana, mas nós estamos aqui para adorar um Deus que vive para sempre. Um Deus que a Bíblia diz que a morte não foi capaz de segurá-lo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu declaro sobre a sua vida hoje uma ação desse Deus poderoso. Que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos se manifeste em favor da sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Que você possa, aí onde você está agora, receber cura. Deus está ministrando cura no seu coração agora. Deus está liberando perdão sobre a sua vida agora. Deus está liberando algo novo sobre a sua vida agora. Você precisa crer. Você precisa crer que nós não estamos aqui em algo meramente humano, mas existe uma ação poderosa de Deus. Deus está ministrando arrependimento no seu coração. Deus está trazendo libertação de depressão, de opressão. Deus está trazendo libertação de acusação sobre a sua mente agora. Deus está falando para você: eu perdoo você, eu saro você, eu restauro você. Se existe algo que, enquanto houver fôlego de vida sobre você, enquanto você conseguir respirar, você vai encontrar em Deus é perdão. Sempre você vai encontrar perdão. Por pior que você seja, por pior que eu seja, por mais maligno que eu possa ser, quando um coração quebrantado se entrega diante dele, a Bíblia diz assim que a um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais desprezará. Deus está recebendo o seu coração agora. Deus está sarando a sua vida agora. Deus está fazendo você talvez olhar para o seu passado, tão sombrio, tantas coisas erradas que você fez, mas quando você fala: Jesus, me perdoa, Ele está passando uma borracha, e a borracha que Ele está passando hoje é o sangue dele na sua vida. Não existe nada mais poderoso na história do que o sangue de Jesus. E Ele está disponibilizando para você hoje salvação. E talvez você está aqui hoje e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu quero desafiar você a fazer isso agora. Se você quer receber a herança, a Bíblia fala que em Cristo nós somos cordeiros. Nós somos cordeiros com Cristo de algo sobrenatural na eternidade. Mas para isso você precisa receber Jesus na sua vida. Talvez você nunca fez isso. E eu quero convidar você para fazer isso agora. Sabe, eu não preciso saber. Talvez você está aí e você fala, vai chegar um momento, talvez, se você quiser também se manifestar. A Bíblia fala que aquele que crê no seu coração e com a sua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. A Bíblia também fala que aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do Pai. Então você não precisa ter vergonha de Jesus, não. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele fez por você o que ninguém podia fazer, nem você mesmo. E Ele está olhando para você hoje que está fazendo isso. E está perdoando os seus pecados.
Você não vai sair daqui perfeito e você nunca vai ser perfeito enquanto você estiver nesse corpo seu. Mas Ele sempre vai estar lá como seu Pai para te ajudar e te abençoar, em nome de Jesus. Pai querido, nesta manhã eu te louvo por cada vida que aqui está. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Renata, pela vida do Isaac, pela vida do Augusto e da Ana, que vieram de Três Lagoas ontem e agora, logo após o almoço, estão indo embora. Senhor, guarde-os na estrada, livra de todo mal. Leva eles, Senhor, para participarem do culto lá hoje à noite. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, pela vida do Joelito, do seu pai, pela vida do Igor, da Kênia, do Cleiton, da Nais, da Dona Agostinha, da Ju, do Vinícius, da Ana, da Vângela. Obrigado, Senhor, pela vida da Núbia, pela vida da Rose. Deus, obrigado pela vida da Natália, pela minha vida. Obrigado por esse dia tão especial, onde nós celebramos aqui oficialmente o nosso primeiro culto da comunidade Zion aqui em Rio Verde. E nós cremos, ó Deus, que muitos ainda virão. E eu creio, Senhor, que em nome de Jesus eles vão querer ter relacionamento contigo e estarão conosco, Pai, nos próximos cultos. Continua abençoando a vida de cada um, que eles possam ir para suas casas cheios da tua presença, cheios do teu amor e entendedores de que tu és não somente um Deus, mas deseja se manifestar sobre eles como um Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa o nosso descanso da tarde, abençoa o nosso almoço, a nossa janta. E eu declaro sobre a sua vida agora uma semana abençoada. Você não vai sofrer mais pela síndrome da segunda-feira. Eu profetizo sobre a sua vida que você não vai mais levantar na segunda-feira murmurando, reclamando. Você pode até estar cansado fisicamente, mas que você leve para o seu ambiente de trabalho uma expectativa do poder de Deus na sua vida. Não deixe o diabo usar a sua boca para você ficar reclamando. Você tem vida, você tem saúde, e eu declaro a multiplicação disso sobre você em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus te abençoe. Vocês podem ficar à vontade.